Alô, meu povo da Rua Direita! Tô de volta para te fazer uma pergunta. Você sabia que você está processando um apresentador de televisão e você nem se deu conta disso? Mas você está processando um apresentador de televisão. Eu vou dizer como é que começou essa coisa toda, para você ver que coisa linda, que maravilha. Lembra daquele comercial do Burger King? Que estava usando crianças? Pois é, dá uma olhadinha aqui. Olha o comercial aí. Acabou. Calma, deixa eu pensar. Pra mim, todo mundo pode amar todo mundo. Eu acho que pode se casar com homem, pode se casar com mulher. Quando eu vejo dois homens de mão dadas, Quando o menino gosta do menino. são dois homens de mão dadas. Eu nunca tive uma madrasta, só quando a mamãe contou pra mim que ela namorava com ela e que eu percebi que eu tinha uma madrasta. Eu conheço gay, conheço trans, conheço lésbica, conheço mais quem é. Na minha casa tem os D de trans, o G de gay. Não tem problema nenhum. Essa é a melhor família que eu podia ter. E a criança, ela pode viver o mundo de outro jeito e ela pode acabar ensinando pro pai. E ponto final. Quer que eu explique mais alguma coisa? Pois é, crianças falando de assuntos que não são próprios para a faixa etária. Teve uma criança pequena até falando de homem com homem. Volte lá e veja o tamanho do menino que estava falando isso. Então, um apresentador de TV, inclusive ele é aqui de Manaus, ele resolveu manifestar o seu repúdio a esse comercial no seu programa que se chama Alerta Nacional, que é da Rede TV. O nome dele é Siqueira Júnior. Pois é, você sabia que você está processando esse cara? Não? Pois pode acreditar. O Ministério Público ingressou com uma ação contra o apresentador e está pedindo uma indenização de 10 milhões de reais. Falar nisso, você sabe o que é o Ministério Público? Segundo o que diz a imprensa, a universidade, os meios de comunicação e o próprio órgão, o próprio Ministério Público, o Ministério Público é aquela instituição que defende a sociedade. Então, o Ministério Público é aquele que defende você. Então veja como é que funciona a coisa. Um grupo de burocratas, no caso promotores, decidiu por você que o Siqueira Júnior é uma ameaça para você. E esse processo será julgado por outro burocrata, agora um juiz. Todos esses burocratas são pagos com os seus impostos, todos pagos por você. E você tem alguma dúvida que ele vai ser condenado? Eu não. Ele vai pagar a multa. E esse dinheiro da multa também já está decidido por você a que ele vai se destinar. Ele vai ser usado para financiar movimentos LGBT. Então, o Estado processa, o Estado julga, o Estado executa. Tudo isso ele faz por você e usando o seu dinheiro. Agora, eu pergunto, a sua opinião foi consultada? Alguém perguntou se você tem interesse em alocar esses recursos públicos para processar um apresentador de TV? Alguém perguntou a você se o dinheiro da multa deve ser destinado
para, sei lá, asfaltar ruas, comprar insumos hospitalares ou para financiar movimentos LGBT? Mas esses burocratas aí, juízes, promotores, etc., foram eleitos pela população? Você votou em algum deles? Você escolheu algum deles? Algum deles sabe se você concorda com o comercial da Burger King ou com o Siqueira Júnior? Porque eles estão agindo em seu nome. Segundo eles estão agindo em nome da sociedade, em seu nome. Então, eu vou responder qual é a opinião da sociedade. Inúmeras pesquisas já apontaram que a população brasileira é eminentemente conservadora. A última foi essa aqui do Ibope, de 2016, que apontou que apenas 5% dos entrevistados ficaram na faixa que é considerada liberal. Foram feitas 5 perguntas para os entrevistados na pesquisa, com os seguintes tópicos. Um dos tópicos era legalização do aborto, o outro era casamento entre pessoas do mesmo sexo, outra pena de morte, a outra prisão perpétua e a quinta redução da maioridade penal. A escala ia de 0 a 1, onde 1 seria o máximo do conservador e 0 o máximo do liberal. O máximo do conservador seria contra 1 e 2, ou seja, contra a legalização do aborto e contra casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a favor aos outros, pena de morte, prisão perpétua e redução da maioridade penal. O máximo do liberal, o contrário disso, né? Seria a favor à legalização do aborto, a favor ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e contra pena de morte, prisão perpétua e redução da maioridade penal. O que a pesquisa achou, então? O Ibope dividiu os entrevistados em 3 faixas. 54% dos brasileiros chegou a 0,7 pontos, ou seja, alto grau de conservadorismo. 41% ficaram entre 0,4 e 0,6, ou seja, conservadorismo médio. E só 5% ficaram no baixo, que seria o liberal total. Então, as pesquisas já respondem qual é a opinião da sociedade. Ou seja, a opinião da sociedade é a extrema oposta do que prega o Ministério Público, que se diz defensor da sociedade. Ah, mas por que eles agem assim, André? Porque esses burocratas são todos formados em uma outra instituição que está totalmente aparelhada pelas ideias de esquerda. Essa instituição se chama universidade. É de lá que eles saem. Muita gente pergunta, André, o que é socialismo? Os mais desavisados responderiam, é quando todos os meios de produção são dominados pelo Estado. Só que isso é um raciocínio doxológico, uma visão ingênua do que é socialismo. Se todos os meios de produção pertencem ao Estado, não existe concorrência. Se não existe concorrência, não existe preço. Se não existe preço, não existe cálculo de preço. Se não existe cálculo de preço, não existe economia planificada. Já observou o economista Ludwig von Mises, da escola austríaca de economia, né? Então, o socialismo, como ele é descrito pela maioria de desavisados, é impossível. Impossível. Então, o que é o socialismo, então, André? Socialismo, meu amigo, é um projeto de poder. É quando todo o poder está nas mãos do Estado e não os meios de produção.
é quando todo o poder está nas mãos do Estado. É quando o Estado, com o seu grupinho de burocratas, tem o poder de decidir por você. O Estado decide se você pode fumar ou não, se você pode comer sal ou não. O Estado decide como você vai poupar seu dinheiro. O Estado decide quem você vai processar. A Justiça do Rio de Janeiro, recentemente, determinou que a CBF explicasse por que não tinha um jogador com a camisa 24 na seleção brasileira durante a Copa América, aí que terminou agora recentemente. Parece que até que não tem muito processo para julgar, né, gente? Parece que não tem nada para fazer nesses fóruns aí, né? Não tem processo acumulado, né? Vamos julgar isso aí. Por que não tem camisa 24 na seleção brasileira? Processo de suma importância para a sociedade, né, gente? Vamos convir, né? Não tem muito processo acumulado, não tem muito bandido, não, para passar por julgamento, né? Para ser preso, não. Vamos discutir e processar a CBF e perguntar por que não tem camisa 24 na seleção. Olha a importância disso, gente. Não é importante? Meu Deus, né? E por aí vai. Então, quanto mais poder o Estado ganha, mais ele te escraviza, mais ele te torna refém desse Leviatã, que é ele mesmo. A sua opinião não importa. O Estado já decidiu a sua opinião por você. O apresentador vai ser multado. E tem mais, vai ser obrigado a se retratar em rede nacional. Então, tudo em que você acredita vai ser ridicularizado em rede nacional. E você, pai de família, vai ser humilhado em rede nacional. Ah, mas as pessoas que fizeram essa lei, essas leis que possibilitam essa condenação, foram eleitas pelo povo. Não seja ingênuo, amiguinho. Nós passamos por praticamente todo o período da chamada redemocratização, sendo obrigados a escolher representantes entre esquerda e esquerda, porque todos os partidos políticos do Brasil eram de esquerda e todos os candidatos idem. Lembra? A gente tinha que votar, hoje a gente votava no PT, ou no PMDB, ou no PSDB. Não existia candidato de direita. Mas por que não existia candidato de direita? Porque os meios de comunicação não davam visibilidade a esses candidatos. Pelo simples fato de que todos os meios de comunicação também estavam, e estão ainda, né, dominados pela esquerda. Então você escolhia entre esquerda e esquerda. Você escolhia no máximo entre esquerda radical, que seria o PT, e esquerda moderada, vamos dizer assim, que seria o PSDB. E só. Quando é que começaram a aparecer candidatos conservadores? Não tão conservadores, mas mais próximos da direita. Quando a internet começou a ganhar força. Aí começou um esboço muito tênue de mudança, mas muito, muito tênue ainda. Então você foi obrigado a eleger políticos que legislaram contra as ideias do povo brasileiro. Políticos que legislaram contra você. Socialismo é isso. Você não decide quem lhe representa. O sistema decide por você. Basta manipular as opções que você tem. Quer mais? Custas do processo. Custas do processo são uma verba que é determinada pelo juiz, que é destinada a cobrir despesas com o processo em si, material de expediente, gasto com o oficial de justiça, gasolina, etc. Tudo que é para o processo andar.
quem perde o processo deve arcar com as custas, exceto se quem perdeu o processo for o Estado. Ou seja, se o Ministério Público perder o processo, e não vai perder por aquele motivo que eu te falei, né? O Estado processa, o Estado julga, o Estado executa, então não tem como perder, mas se ele perdesse, não pagaria nada. É você que vai pagar a despesa com seus impostos. Mas se o Siqueira Júnior perder, aí sim ele vai pagar as custas. Aí ele financia o próprio sistema que o processou em nome da sociedade que não tinha intenção de processá-lo. Socialismo também é isso. O sistema protege e financia o próprio sistema. Assim o Estado vai ganhando cada vez mais poder e você vai se tornando cada vez mais escravo dele. O Estado decide com qual médico você vai se consultar, qual remédio você vai tomar, quais temas seus filhos vão estudar, qual alimento você vai consumir, o que você pode falar, em qual tipo de candidato você vai votar. Socialistas não gostam que as pessoas escolham, porque elas podem não escolher o socialismo. Já dizia a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Assim, quanto mais poder ele tem, mais dependente dele o povo fica. O Estado joga as pessoas na pobreza e dá para elas o Bolsa Família. O Estado inviabiliza as possibilidades de se pagar uma consulta médica e dá a elas um postinho do SUS. Aí, cada vez mais, as pessoas pensam que sem o SUS e sem o Bolsa Família, elas não vivem. Bendito Estado, bendito socialismo. Percebeu a escravidão? E as empresas que anunciavam lá no horário do programa, elas pararam de anunciar, né, para fazer bonitinho, para dar aquela lacrada básica, né? E fizeram questão de deixar isso bastante claro em suas páginas das redes sociais. Mas isso aí não tem nada a ver com socialismo, certo? Empresas, capital, capitalismo. Confere? Não confere. Em primeiro lugar, por que essas empresas anunciavam nesse horário especificamente? Porque o programa é extremamente popular, tem audiência alta. E por que tem audiência alta? Porque a maioria dos brasileiros pensa exatamente como o Siqueira Júnior. As empresas, então, se beneficiavam de anunciar nesse horário e a TV se beneficiava cobrando por isso. Aí é capitalismo, certo? Isso aí é um capitalismo, típico capitalismo, né? Livre associação, troca, né? Agora me respondam, qual seria a vantagem de uma empresa retirar comerciais do ar num horário de alta audiência? Se ela não tivesse nenhuma garantia de que o capital iria entrar, nenhuma. Então, qual é o pulo do gato ali? Qual é a sacada ali? É porque essas empresas podem se dar o luxo de retirar seus reclames do ar num horário de alta audiência, porque os seus produtos serão consumidos de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque o Estado possibilita isso. Vamos ver quais são algumas dessas empresas. A TIM, de telefonia celular. É empresa de telefonia, essa empresa se beneficia da alta regulamentação da Anatel. Quanto mais o Estado regulamenta, mais impossibilita que apareçam novas empresas no ramo. Então não importa se anuncie durante o programa do Siqueira Júnior ou não, as pessoas vão fazer plano da TIM de qualquer maneira, porque ela só pode escolher mais ou menos entre 4 operadoras, né? TIM, Oi, Claro e Vivo. Quer dizer,
As pessoas vão consumir o produto da TIM de qualquer maneira, porque as opções são poucas. A outra, a Apvida Saúde. A Apvida é uma empresa de plano de saúde que atua no norte e nordeste do Brasil. Também se beneficia da regulamentação estatal na área de saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Pelo mesmo motivo, esses planos vão ser vendidos, porque a concorrência é pouca. Magazine Luiza, essa é a pior de todas. Essa estava em conluio com o PT durante o governo Dilma Rousseff, porque ela ia se beneficiar do programa socialista Minha Casa Melhor. Essa é uma das empresas brasileiras que mais apoiam governos socialistas. Forte, essa não precisa nem falar, né, gente? Já conhece a Fundação Ford, instituição globalista que financia grupos pró-aborto e agendas de esquerda em todo o mundo. E tem outras também, eu estou falando só das mais conhecidas. Enfim, é uma ilusão achar que grandes empresas são antissocialistas. Boa parte delas é pró-socialista mesmo, é a favor ao socialismo. E por quê? Porque socialismo é mais vantagem para empresas que estão em conluio com o Estado. Porque o Estado faz com que a concorrência seja pouca. Quem é contra o socialismo é o dono da padaria, é o dono da loja de roupa, é o dono da joalheria, o dono do restaurante, do barzinho, da boate, da quitanda. Esses aí são contra. As grandes corporações geralmente, tá, gente? O socialismo regulamenta tanto, impõe tantos encargos trabalhistas, tantos direitos do consumidor, tanta tributação, que praticamente inviabiliza o empreendedorismo. Empresas que não estão em conluio com o Estado, então, tendem a não prosperar. Então, o que o socialismo faz? Transforma empresários em burocratas. E são esses os burocratas, os empresários que foram transformados em burocratas, que tiraram suas propagandas do ar no horário do Siqueira Júnior. Mas o que esses socialistas querem, afinal? Nessa questão, por exemplo, do comercial do Burger King. Faz parte da agenda da nova esquerda, e isso é derivado da escola de Frankfurt, ou antes ainda, com Engels, o processo de destruição da família. A família seria a célula da sociedade burguesa. Destruindo essa célula, a gente destrói a sociedade burguesa. Essa é a ideia. Ah, mas então as empresas querem destruir a família. Calma. Veja, as empresas estão preocupadas em lucrar. Quanto menos concorrência, melhor para elas. Provavelmente esses empresários nem sabem quais são as reais intenções dos verdadeiros donos do poder, que são os donos do Estado. E o juiz e o promotor, eles querem o fim da família? Muitas vezes esse pessoal segue uma agenda, gente, sem nem saber o que está seguindo. Isso já foi tão massificado na universidade e nos meios de comunicação, e por artistas, e por tudo que é publicação, que seguir essa agenda para eles é tão involuntário quanto respirar. O juiz não está lá dando sentença e rindo e falando eu vou destruir a família. Não, isso aí ele faz sem nem saber o que está fazendo. Jornalistas, artistas, celebridades, marqueteiros, eles repetem mantras da nova esquerda sem nem mesmo saber de onde vêm esses mantras. Percebeu como a gente está cercado pelo socialismo? Nós já somos escravos
desse sistema. Aposto que tem gente aí me ouvindo que acha que a gente não pode viver sem o SUS, sem a escola pública, sem a aposentadoria do governo, sem salário mínimo, sem 13º, sem empresa estatal de energia elétrica. O socialismo não está só na universidade, no funcionalismo público ou na mídia. O socialismo está na cabeça dos brasileiros. A esse sistema nós servimos como mansos cordeirinhos, como escravos conformados. É por isso que você está processando o Siqueira Júnior, mesmo pensando exatamente como ele. Gente, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.